Então, falar primeiro nesse segundo ponto do prognóstico, né? O prognóstico foi uma situação onde o meu pai começou a sentir dormência nos dedos. Meu pai sempre foi uma pessoa muito forte, muito resistente, muito resiliente, muito trabalhador, muito dedicado na igreja. Chorou muito ao se aposentar, sair da empresa que ele estava, era como uma segunda família para ele. E os tempos foram passando, alguns anos, mais ou menos uns 4 anos, após a aposentadoria, já estávamos numa casa melhor, uma vida. A ideia era ser mais tranquila mesmo. E aí ele começou a ter essas reações, né? Começou a tropeçar na escada quando subia, sentia uma fraqueza constante, e não era uma coisa comum. Começou a fazer alguns exames, né? De repente, foi em pouco tempo, em alguns meses, ele perdeu 16 quilos, né? E o tempo foi passando e nós não entendíamos. Primeiro veio um prognóstico de doença do corno anterior. A gente brincou por causa do nome e tudo mais, mas não tinha a menor noção do que poderia ser. Na segunda vez, um dos médicos chegou a dizer que poderia ser ela. Tinha uma possibilidade de ser ela. Então, até ali eu pesquisei também, vi algumas fotos na internet, não aprofundei muito porque ali eu acho que eu já tinha um certo medo do que estava acontecendo. Meu pai não tinha o costume de reclamar da saúde. Ele estava dirigindo, começando a ter dificuldades para dirigir, e com o passar do tempo começou até bater o carro, coisa que não acontecia, ralar o carro aqui ou ali. As mãos começaram a ficar parecendo os ossos, assim, ressecadas, parecendo. E começou a fazer umas técnicas de acupuntura. E certo dia eu fui com meu pai no médico, ele levou esse resultado dos exames. É, Até onde eu me lembro, a pandemia ainda não estava acontecendo, mas estava próximo. E o pouco que eu pesquisei parecia que tinha alguma coisa relacionada à medula. Então, quando eu vi medula, eu vi que era algo sério. Eu já suspeitava alguma coisa séria, mas eu não tinha a menor noção do que era ela, nenhum de nós. E aí eu vi que o médico teve uma expressão bem estranha durante aquela consulta. Me pareceu que ele olhou com um olhar assim acolhedor e como se ele estivesse tentando me dizer alguma coisa, e fomos embora, né? Ele foi encaminhando para especialista, neurologista, e fazer o exame de eletroneuromiografia, que a princípio era para ser um exame de curto prazo, que viesse com resultado logo, quem sabe para já começar a tratar. E aí esse exame começou a demorar muito por conta da pandemia. Então eu lembro de um certo dia que eu estava deitado no meu quarto, da onde eu estou falando, e eu estava reformando, eu estava migrando para um novo momento da carreira, que era fazer os atendimentos online. E aí eu vi meu pai passar, como todas as noites ele passava na porta do quarto, às vezes ele brincava ou falava alguma coisa. Ele começou a passar sério, triste, parecia preocupado. Ele começou a cair no banho. Passando um tempo, minha mãe começou a ajudar ele a se higienizar quando ia ao banheiro ou tomar banho. E ali eu via que alguma coisa muito séria realmente estava acontecendo, que eu também não queria olhar, não queria entender, não fazia muita ideia do que estava acontecendo, ou talvez não queria, né? Começou a vir uma fisioterapeuta para ajudar com um respirador, fazer alguns exercícios para ele caminhar. O meu pai, que era uma pessoa, sempre foi muito ativa. Eu comecei a ver ele dormindo muito no sofá, mais do que o normal para um aposentado, e muito cansado. E assim foi caminhando para o diagnóstico. Certo dia eu decidi dormir no quarto com ele e minha mãe, dormi no chão, na porta do banheiro, e
Eu fiquei ali porque se ele precisasse ir no banheiro à noite eu pudesse ajudar a carregar ele aí. Ele caminhava com fraqueza, o home care estava entrando, não era 24 horas, era um suporte, né? Inclusive com uma fisioterapia. E aí eu me distraí, o sono veio e eu escutei um barulho. Ele caiu, bateu a cabeça numa lixeira de plástico, menos mal. Não aconteceu fisicamente nada muito sério, mas as coisas não estavam indo nada bem. Ele começou a tomar algumas medicações e tudo mais. E aí eu acredito que nesse momento o neuro dele, que ele já estava passando há um tempo, que solicitou a maioria dos exames, inclusive o exame que fez o diagnóstico, talvez já tinha dito, talvez não, mas já tinha dito para ele como seria daqui para frente. E ele estava negando, lógico, por vários motivos, né? Talvez por saber que era uma doença sem cura. E acho que até então, não só ele, mas todos nós íamos resistindo a uma realidade que a gente não ia poder fugir.